Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Nada mais oportuno do que, nesta sexta-feira da Paixão, refletir sobre o mistério da Paixão do Senhor a partir dos santos padres da Igreja e a partir das chamadas antiguidades cristãs. A primeira pergunta que se pode fazer é por que o símbolo da cruz é um símbolo tão divulgado e tão querido entre os cristãos? Por que o símbolo da nossa fé não poderia ser o Círio Pascal, por exemplo, que é o símbolo do sábado de Aleluia? Quando nós vamos enviar alguém em missão, ou quando o próprio Papa vai enviar missionários, ele entrega uma cruz. Porque a cruz é o símbolo da nossa fé. É o símbolo não de dor, de sofrimento, mas símbolo de um instrumento que foi vencido, de vitória. No livro do Apocalipse se diz lá que nos últimos dias virá um cordeiro que não trará as marcas da cruz. Por isso, por não trazer as marcas da cruz, não deve ser aceito. Não existe um cordeiro sem marca de cruz. Não existe uma religião que possa passar da quinta-feira santa para o sábado da Aleluia sem passar pela sexta-feira da paixão, pelo sofrimento, pela dor, pelo horror da cruz. Pois bem, gostaria de começar a reflexão a partir desta pergunta. Como diz a palavra de Deus, todos nós devemos nos orgulhar na cruz de Cristo. Mas como deve ser esse orgulho? Que tipo de orgulho é este? E nós vamos percorrer os caminhos da história para ver este mistério da cruz. Gostaria primeiro de citar São João Crisóstomo, que diz: quando o vencedor vem para comemorar com os seus a vitória, ele traz as armas que ele usou para combater e as armas do inimigo que ele venceu. E, portanto, essas armas já não provocam medo. A cruz não deve provocar temor, mas deve nos fazer pensar que a cruz foi vencida. Nós trazemos a cruz no peito eu levo uma cruz. Trazemos a cruz nas nossas igrejas, trazemos a cruz nos nossos ambientes de trabalho, trazemos a cruz nas sepulturas das pessoas que amamos, porque cremos na vida eterna. Portanto, a cruz não é um símbolo de terror, mas é um símbolo de vitória. Na Terra Santa, os franciscanos difundiram a via sacra e a veneração às relíquias da paixão de Cristo, como a coroa de espinhos e os pregos da cruz. Porém, nas extremidades da cruz costumavam colocar cenas para mostrar o caráter vitorioso de Cristo. Cenas da ascensão, cenas da transfiguração no Monte Tabor, como outras cenas. São João Clímaco nos diz: não devemos fixar o olhar de forma direta sobre o sol, porque o sol pode ferir o nosso olhar, mas nos seus reflexos. Assim, olhando e contemplando os frutos da cruz de Cristo, nos seus santos, na perfeição dos seus santos, contemplamos os frutos da cruz do Senhor. Amados irmãos e irmãs, esta é a verdade mais bela do cristianismo. Deus amou tanto o mundo, diz o apóstolo, que nos enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Deus é amor que salva. Esta verdade mais bela do cristianismo é também a mais traída, porque nós muitas vezes decidimos usar a força e a arma para atingir os nossos propósitos. É isso que acontece nas guerras e nos grandes conflitos. Essa é a verdade mais difícil de ser aceita pelo cristão, que o amor vence a morte e vence o ódio. O profeta Isaías diz que Deus plantou uma vinha e esperava que esta vinha produzisse uvas doces, bonitas, mas essa vinha produziu uvas selvagens e amargas. Este é o retrato do ser humano, que trai a sua identidade, trai a sua missão última de ser filho de Deus, de se elevar com Cristo, o novo Adão, de tornar-se Adão novo, de tornar-se Cristo, e dizer: a vida cristã não é outra coisa que não a passagem
do tempo de Adão para o tempo de Cristo, do modo de ser adâmico para o modo de ser cristão. Amados irmãos e irmãs, vamos continuar a nossa reflexão contemplando dois momentos da história que foram muito interessantes. O momento em que Helena, mãe do imperador Constantino, procurou em Jerusalém recuperar a cruz de Cristo. Há uma lenda muito interessante, que ela colocou uma fila enorme de aleijados, cegos, coxos, pessoas doentes com muitas enfermidades graves, e ela conseguiu colocar também, era mãe do imperador, tinha força para isso, conseguiu reunir as cruzes que ela imaginava que podiam ter sido uma delas, a cruz onde Jesus foi crucificado. E colocou a fila de cruzes e colocou do outro lado a fila dos doentes. E eles vieram tocando uma cruz após a outra, até que chegaram em uma cruz, na qual, quando tocavam, eram ficavam curados. E ela resolveu separar essa cruz, venha para cá essa cruz, e agora todo o restante da fila toque essa cruz e reze com fervor e com oração. E todos eram curados. E assim conta a legenda, ou a lenda, que Helena teria transportado a cruz de Cristo, tirado de Jerusalém, e teria levado para Roma, onde está ainda hoje lá as relíquias da cruz de Cristo. Um outro fato interessante é quando o rei Heráclito consegue recuperar a cruz de Cristo das mãos dos invasores, e ele vai adorar. E quando ele vai adorar a cruz de Cristo, ele não consegue dar um passo avante. Está coberto de púrpura, de roupas belas. E um dos seus servos diz: como o senhor deseja adorar um homem que morreu numa cruz, nesta situação, revestido de tanta púrpura, de tanto luxo? Não seria melhor se despir de algum deste luxo? E ele retirou a sandália dos pés, o sapato, retirou o manto, e assim conseguiu se aproximar para adorar a cruz do Senhor. Amados irmãos e irmãs, podemos hoje pensar no mistério da cruz, que não é só um mistério de dor, mas é sobretudo um mistério de amor. A paixão de Cristo, diz o cardeal Ângelo Comastri, continua. É a história do homem que se repete continuamente, onde os bons são humilhados, os mansos são agredidos, os honestos são espezinhados, e os puros de coração são cinicamente escarnecidos. Quem dará a última palavra? Quem será o vencedor deste combate? Tu, ó Cristo, porque em ti os bons vencem, os mansos triunfam, os honestos são coroados, e os puros de coração brilham como estrelas no céu. Contemplar a cruz de Cristo, portanto, é contemplar um mistério de horror, mas ao mesmo tempo de vida, de um Deus que morre na cruz. E aí 3 perguntas nos vêm logo ao coração. Como Deus pode sofrer? Como Deus pode morrer? Pode ser julgado, escarnecido pelos homens? Um Deus que cai? Nós contemplamos 3 quedas de Jesus, um Deus que cai. Jesus, diz Blaise Pascal, estará em agonia até o final dos tempos, e nós não poderemos dormir. Devemos vigiar com ele, como ele nos pediu. A palavra agonia vem do grego agon, que significa combate. Portanto, a vida cristã será sempre um combate. Um Deus que se manifesta na fragilidade. Nas quedas de Jesus estão as quedas da humanidade inteira. Portanto, a cruz não é, como diziam muitos filósofos, a morte de Deus. Porque do lado aberto de Jesus, do seu lado esquerdo aberto pela lança, nasce a igreja. Nasce a geração dos santos e santas. Encarna-se nos homens as bem-aventuranças. Cristo, morto em Abel, diz Militão de Sardes, Cristo, morto em Abel, vendido em José, perseguido em Davi, rejeitado nos profetas. Agora, experimenta a cruz.
Da sua morte veio a nossa imortalidade, continua Militão. Das suas chagas, nossa cura e nossa libertação. Do seu sofrimento veio o nosso erguimento e a nossa ressurreição. A cruz nos dá um fruto bendito e esperado. A cruz é alimento para a nossa fome, é manto para cobrir nossa nudez, é apoio quando vacilamos, é prêmio quando combatemos, é troféu quando vencemos. Hoje nós contemplamos um processo fraudulento contra Jesus. O próprio Pilatos reconheceu o julgamento fraudulento. Reconheceu que um juiz estava sendo julgado pelos homens. O que solta os cativos estava sendo preso. O que mediu o céu e a terra estava sendo medido com uma medida rasa, estreita do ser humano. O único capaz de dar a vida estava sendo morto pelos homens. Este é o fracasso de Pilatos também, que mesmo sabendo a verdade, preferiu lavar as mãos. E dizem os comentários e os textos da história antiga que Pilatos lavará as mãos uma segunda vez, agora não com a água, mas com seu próprio sangue, cortará os seus pulsos por não suportar ter cometido tal injustiça. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Os mártires de ontem e os mártires de hoje nos convidam frequentemente à conversão. A bula de Edessa, bispo do IV século, nos diz: os mártires são cachos de uva da vinha de Deus. Os mártires bebem o sangue de Cristo. O sangue é semente de novos cristãos, diziam também os santos padres no início da igreja. Santo Inácio de Antioquia dirá, às vésperas da sua morte, às vésperas do seu martírio: meu nascimento se aproxima, o meu verdadeiro nascimento. Por isso que dos santos se celebra o dia da morte, não o dia do nascimento, com exceção de Nossa Senhora e São João Batista. Meu nascimento está próximo. Deixe-me receber a luz pura. Quando lá chegar, serei um homem. Que belo isso, não é? Que você atingirá a perfeição do homem, por excelência. Permita-me reproduzir em minha carne a paixão do meu Deus, diz Inácio de Antioquia. Também Policarpo de Esmirna, Blandina, Melânia, Santa Inês, Santa Águida, Santa Luzia, São Sebastião e tantos outros puderam com seu sangue defender a fé, com seu sangue ir até as últimas consequências da pregação. Máximo Confessor teve a língua arrancada porque pregava com autoridade, e uma vez a língua arrancada começou a escrever, teve as mãos arrancadas também. E pensou: o que fazer agora? Vou continuar testemunhando e fazendo bem. E foi esfolado. E foi morto com a pele arrancada. E concluo esta nossa meditação de hoje mostrando os mártires de hoje também. Mostrando Dom Oscar Romero, que foi morto no altar com um tiro. E o seu sangue misturou-se ao sangue de Cristo, justamente no momento da elevação do cálice. Teria sofrido um tiro e morreu ali no altar, seu sangue misturando-se ao de Cristo. Aconselho, inclusive, assistir o filme. E irmã Dorothy, que, ameaçada de morte, ao encontrar-se com o agressor, ela disse, ele perguntou: a senhora é irmã Dorothy? Ela disse: sou sim. Me permita, antes de morrer, fazer duas coisas: ler para o senhor as bem-aventuranças. Quem sabe o senhor se converta um dia. E depois rezar o Pai Nosso. Aqui está a síntese da vida cristã. Que o Senhor nos dê a graça de uma sexta-feira santa, realmente santa, que possamos hoje contemplar os mistérios da paixão e da morte do Senhor. Na cruz estão a salvação e a vida. Crux salus et vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém.